Olá, me chamo Valéria Lima Silva Santos, sou mestranda do programa de pós-graduação em Ciência Animal da Universidade Estadual do Maranhão. Estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho intitulado Desmatamento e Zoonoses, Vulnerabilidade da Amazônia Legal Maranhense na Zona Costeira. Com a emergência sanitária da pandemia da Covid-19, surgiram inúmeras preocupações em relação às doenças infecciosas, segundo a Organização Mundial de Saúde, 2020, OMS. E foi destacado pela OMS diversas preocupações em relação a doenças que podem ocasionar, né, epidemias ou pandemias, que foi o quadro classificado da Covid-19. Então, é verificável que 60% das doenças humanas, elas possuem patógenos de origem animal, segundo o Centro de Informações de Saúde Silvestre da Fundação Oswaldo Cruz. E essa informação é uma informação muito rica, pois o Centro de Informações de Saúde Silvestre da Fundação Oswaldo Cruz fazem um trabalho pioneiro e fazem esse levantamento e atestam, segundo as informações oriundas de publicações científicas e publicações, né, e levantamento que o próprio Centro de Informações faz, né, no Brasil. As mudanças ambientais, a alta densidade demográfica, que é uma característica intrínseca da zona costeira, né, as zonas costeiras em todo o mundo, elas são atrativas, o litoral sempre atraiu pessoas desde o início dos tempos, por conta de vários indicadores relacionados ao desenvolvimento econômico, e esses indicadores de possibilidade de trabalho, né, e várias características relacionadas à aglomeração de pessoas, as zonas portuárias, a quantidade de a própria atratividade relacionada à beleza natural sempre atraiu as pessoas a esse ambiente. Então, por conta disso, a gente pode perceber, em relação à alta densidade demográfica, inúmeras ações associadas às mudanças climáticas e vegetacionais. O desmatamento e a grande antropização, elas potencializam a interação entre esses animais silvestres, parasitas e patógenos, que é o que acaba acontecendo quando se tem uma zoonose, segundo o Fiocruz 2015. Nesse sentido, o presente trabalho, ele tem por objetivo apontar a vulnerabilidade dessa zona costeira, que possui uma grande concentração de pessoas, que possui uma alta atratividade às pessoas, especificamente da Amazônia Legal Maranhense, diante do cenário de desmatamento, de desequilíbrio biológico que é ocasionado por esse desmatamento e, consequentemente, o surgimento de zoonoses. Em relação ao delineamento da pesquisa bibliográfica, ela se deu através de uma revisão sistemática integrativa. Então, o que foi feito? Nós fizemos buscas, realizamos essas buscas por meio de artigos científicos e dados governamentais, listando informações sobre população, o que é essa população da zona costeira, o desmatamento e os efeitos do desequilíbrio biológico no surgimento dessas doenças de origem silvestre. Então, segundo o Barragan e Andrés, né, como constatado em pesquisa, no levantamento que foi feito, a zona costeira ela enfrenta sérios problemas sobre as ações antrópicas proporcionadas a essa grande aglomeração populacional. A Amazônia Legal Maranhense, ela possui 181 municípios. Destes, 27 são costeiros. Então, a gente consegue perceber que dentro da Amazônia Legal Maranhense, a gente tem uma parcela significativa de municípios que possuem uma alta densidade demográfica e que possuem esses problemas, né? A zona costeira na Amazônia Legal, ela se inicia na porção ocidental, né, do litoral maranhense, a partir do Golfo Maranhense, pois a gente consegue perceber, caracterizar assim e dizer que ela se inicia nessa porção ocidental, porque a gente consegue observar aspectos vegetacionais e climáticos que se assemelham ao estado do Pará e do Amapá quando se trata de vegetação e quando se trata também de diversidade. Mas a gente está falando de uma zona de transição e a gente constata isso, segundo o Mochel 2011. Para representar um pouco disso, trouxe aqui um quadro, né,
que, segundo a figura 1, ela destaca a relação da zona costeira, a atividade antrópica, o desmatamento e os impactos na Amazônia Legal Maranhense. Então, nós temos, na zona costeira, uma grande concentração de pessoas. Então, a gente tem grandes populações. Essas populações, óbvio, pela densidade, pela quantidade, ela vai produzir uma alta atividade antrópica. Então, quanto mais pessoas eu tenho localizadas numa região, mais eu vou usufruir do meio, mais eu vou me servir do que esse meio pode me proporcionar. E óbvio que uma das atividades antrópicas relacionadas à atividade, tanto atividades econômicas, como própria atividade relacionada ao estabelecimento de moradias das pessoas, né, elas levam o desmatamento, que é a retirada dessa cobertura vegetal, e, consequentemente, a alteração da biodiversidade. Essa cobertura vegetal que é retirada, né, oriunda da atividade antrópica, dentro da Amazônia Legal Maranhense, na zona costeira, ela possui uma peculiaridade de espécies, né? E quando a gente faz isso, a gente acaba observando, né, quando se acontece isso, acaba se observando uma alteração relacionada à biodiversidade. Então, a gente pode observar que nós podemos observar que exclusivamente, na Amazônia Legal Maranhense, nós temos uma exclusividade de vetores. Essa exclusividade de vetores, ela é oriunda da situação de transição dessa cobertura vegetal que eu falei anteriormente, que existe no estado. E essas variedades, óbvio, essa cobertura vegetal e essa peculiaridade, ela reflete diretamente nas espécies de leishmania, por exemplo, tendo como reservatórios esses mamíferos silvestres que interagem com seres humanos, que levam à incidência de zoonoses. Então, quando a gente relaciona desmatamento à saúde, o incremento de 1% na área desmatada de um município gera um aumento de 23% nos casos de malária e de 8% nos casos de leishmaniose, segundo o IPEA 2015. Então, quando a gente volta a discutir isso em relação à Amazônia Legal Maranhense, nós conseguimos ver, segundo o Rebelo 2011, uma característica bem específica dessa zona de transição. 44% das espécies de flebetominas, elas são exclusivas da região da Amazônia Legal Maranhense, segundo o Rebelo 2011. Uma alta biodiversidade, ela pode diluir os parasitas em grande número de espécies e vetores hospedeiras. Quando eu reduzo essa alta biodiversidade, eu potencializo a chegada desses parasitas, né, aos humanos, aos seres humanos, pois eu vou reduzir também essas espécies de vetores e hospedeiras intermediárias, que é o efeito que a gente discute como efeito de diluição, segundo o IPEA 2015. A expansão territorial, ela condiciona a devastação das áreas com coberturas vegetais, ocasionando o que a gente chama de desequilíbrio biológico, e ela potencializa o surgimento de doenças de origem silvestre. E isso tudo afeta substancialmente os indicadores de desenvolvimento socioeconômico, porque saúde é um indicador de desenvolvimento socioeconômico, e ambientais também, né? Causando aí, gerando impactos significativos relacionados ao desenvolvimento sustentável. E a zona costeira é um ambiente que é vulnerável a essa incidência, por características bem específicas e por toda a dinâmica que envolve esse tipo de ambiente. Essas foram as referências que foram utilizadas. Eu gostaria de agradecer, né, à organização do simpósio e desejar um bom simpósio a todos. Obrigada.